E aí Rubem Alves nos diz: o escoteiro inteligente procura no seu mapa aonde está o acampamento. Não tem sentido, nos diz Rubem Alves, descobrir onde você está se você não sabe para onde ir. A distância, o diagnóstico, que vai ser a tarefa posterior a descobrir para onde a gente vai, justamente só tem sentido se eu sei para onde vou. Não adianta nada saber onde eu estou se eu não sei para onde vou, não tiro nenhuma conclusão. Nós, às vezes, estamos reunidos num lugar e pensamos assim, dentro do Brasil, e um mora em Roraima, outro mora no Rio Grande do Sul. Não adianta saber que estamos no Rio de Janeiro. Cada um de nós vai ter problemas diferentes, não em função só do lugar onde está, mas muito mais em função do lugar para o qual ele deve ir. Isso eu queria frisar com muita força. Se o planejamento começa com a realidade, como vimos na conversa passada, mas este começar com a realidade é apenas situar-se dentro do mundo no qual a gente está trabalhando, a necessidade absoluta para chegarmos ao diagnóstico é que preliminarmente digamos para onde é que nós queremos ir. O escoteiro pretende ir ao seu acampamento. Por isso, a primeira coisa que ele procura no mapa é o acampamento. Nós pretendemos produzir mais, nós pretendemos ter mais harmonia, nós pretendemos salvar o mundo, nós pretendemos divulgar uma determinada coisa, nós pretendemos fazer com que a sociedade seja mais justa, seja lá o que for. No momento em que soubermos isto e queremos isto, nós podemos então partir para o terceiro momento, que é o diagnóstico. Mas o segundo momento, depois de uma análise da realidade, nem muita análise, apenas situar-se dentro dessa realidade, é a descoberta, a decisão de o que queremos alcançar. Faço duas observações intermediárias que são importantes para o esclarecimento total do que nós estamos fazendo. A primeira é que no meu site danilogandin.com.br vai estar um texto feito exatamente para este momento, feito exatamente para vocês, que vocês poderão ver nesse meu site. O segundo é que, claro, que o trabalho do escoteiro é um trabalho simples. O nosso trabalho precisa de muitas outras, tem muitas necessidades de que muitas ideias se interpenetrem. Aliás, no texto de que eu falei antes, vocês encontrarão exatamente a diferença, por exemplo, entre uma fábrica de tecidos que faça isso e um órgão do governo que faça isso. Serão diferentes estes lugares de chegada, que para nós não serão nem exatamente lugares de chegada, porque serão muito mais horizontes que nos guiarão na nossa caminhada futura, numa determinada direção, e não propriamente algo que alcançaremos. O que eu quero deixar bem claro neste momento é que o método científico funciona desta maneira. Um cientista, dentro da sua vida de cientista, digamos que ele se interesse por peixes, ele tem uma visão global, isto é, ele tem um marco situacional da questão dos peixes no mundo. E, de repente, ele
quer fazer uma pesquisa sobre um determinado peixe. Então, a primeira coisa que ele faz não é sair a buscar a tal do peixe, é escrever alguma coisa que a teoria já lhe dá, por algumas coisas que ele já sabe e por outras coisas que ele pode intuir e por umas terceiras coisas sobre as quais ele pode fazer hipóteses. Isso significa, isto que eu estou chamando de marco referencial para um cara que está planejando, é esse marco científico que nós muitas vezes, na linguagem comum dos mestrados e doutorados, chamamos de literatura. Significa o quê? Estaremos buscando informações mil que já podemos ter. É claro que o cara que está planejando acrescenta uma coisa, ele acrescenta um querer. Ele não apenas vai falar sobre a justiça social, mas ele vai dizer: queremos que a nossa instituição trabalhe mais fortemente para contribuir para que haja maior justiça social nesse nosso país, nesse nosso município, nesse nosso estado e assim por diante. Então, queria que gravassem isto. Vão ler de novo no meu site a mesma coisa, de uma outra maneira, mas vão fixar isto. Depois de se situar na realidade, o que vem é a decisão sobre o que nós queremos alcançar. E aí sim, aí vem o ponto que hoje em dia, no planejamento que nós fazemos hoje em dia, é o ponto mais fraco. Aquilo que nós devemos corretamente chamar de diagnóstico. O que é o diagnóstico do escoteiro? O escoteiro aberto o mapa, tendo descoberto onde está o seu acampamento, num terceiro momento ele olha onde ele está. Porque o diagnóstico não é nem onde eu estou, nem onde eu quero chegar. O diagnóstico é a relação entre onde eu quero chegar com aquilo com aquilo que eu tenho no momento de prática, aquilo que eu tenho no momento de conquistado já. Esta relação, que poderíamos caracterizá-la como uma distância entre o que eu tenho e aquilo que eu quero, essa distância é que é o diagnóstico. Mas observem bem, essa distância tem que ser circunstanciada. Essa distância tem que ser escrita para responder uma pergunta. Até que ponto a nossa prática de agora está de acordo com aquilo que nós propusemos, naquilo que deveríamos estar fazendo. Então eu proponho uma prática, eu proponho uma busca, e agora eu me pergunto, como estamos nós frente a essa busca? A nossa prática está realmente de acordo com essa busca? O grande medo que hoje se tem dos diagnósticos é porque um diagnóstico revela aquilo que é falho. E o diagnóstico tem essa conotação de dar mais importância ao que está falho. Você não vai no médico e espera que o médico lhe diga: seu coração está bom, tudo está bom, tudo está bom, tudo está bom. O médico vai ter o viés de verificar em você, pode ser até que ele lhe diga que tudo está bom, mas ele vai sempre ter o viés de lhe dizer o que está errado com a sua saúde. Por quê? Porque o médico é mau? Não, não é porque o médico é mau. É porque um bom diagnóstico é aquilo que nos mostra o mal da nossa prática para que possamos reformular esta nossa prática e fazer tudo melhor. Há sempre um processo de melhoria, de transformação da realidade e, naturalmente, de melhoria para que essa realidade melhore no momento em que se faz um plano.
Então, o diagnóstico tem essa conotação. O diagnóstico é um juízo sobre a minha prática, à luz daquilo que eu quero alcançar, à luz do modo como eu quero agir. Para quê? Para descobrir as necessidades que a minha prática ainda tem. Isto é, para descobrir as falhas que a minha prática, no caso eu estou falando de minha prática, devia estar falando na prática de uma entidade, de uma instituição. Isso é um diagnóstico, e por isso a gente tem medo dele. Tem medo, sobretudo, de escrevê-lo e dizerem para nós, vocês não estão fazendo nada que preste. Observem que o escoteiro não apenas mede a distância entre o lugar em que ele está e o lugar onde ele deve chegar em metros. Ele mede muito mais, vai interessar a ele as dificuldades que ele vai encontrar e os pontos de apoio que ele vai ter. Para nós também, um diagnóstico tem que insistir nas nossas falhas, nas falhas da nossa prática. Mas um diagnóstico também tem que insistir nas coisas que já existem e que me são um apoio, para aquela instituição progredir, e nos pontos que já existem e que são dificuldade para que ele progrida. Observem que a minha insistência em repetir certas coisas, por quê? Porque o planejamento não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta para fazer a nossa prática mais lúcida. Se nós não somos rigorosos, não estaremos sendo científicos. E se não estivermos sendo científicos, estaremos apenas fazendo algumas coisas que pode ser até que funcionem, mas que nós não sabemos. Então temos até esse momento. Número 1, situar-se. O escoteiro abre o mapa. Número 2, firmar o que nós queremos alcançar e de que modo vamos trabalhar, do ponto de vista ideal ainda, para caminhar nessa direção. O escoteiro busca onde está o seu acampamento. Terceiro, fazemos um diagnóstico, isto é, procuramos as falhas, os pontos de apoio para superar as falhas e as dificuldades para superar as falhas na nossa prática, na nossa caminhada. O escoteiro olha o terreno, vê se tem rios, vê se tem lagoas, vê se tem lugares perigosos e assim por diante, para poder fazer o que vem propriamente a mudar a realidade. A programação de uma nova prática. Não é a mesma prática que estamos levando. É uma prática já modificada. E assim, com esta nova prática, construirmos novas realidades.